Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, vocês já sabem, tem o poder, a missão de desmistificar o cartório. O cartório tem tudo de ruim, cartório não tem nada de bom, mas a gente sempre traz pessoas aqui que provam que isso é uma grande mentira. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Depois que inventaram o código de normas, aquele que muda todo dia, cada dia eu sei menos sobre cartório. E aí quando eu me acostumei, o negócio muda de novo. Mas assim, é bom. Eu acho que é bom, não é bom? Eu acho ótimo. E cada vez o extrajudicial está crescendo mais com isso. Ele tem que crescer mais mesmo, porque vai desafogar um monte de gente, né? E hoje eu tenho umas dúvidas aqui boas para tirar quanto a isso. Mas antes, preciso falar dos nossos parceiros aqui. Falar da Docma. A Docma, para você, tabelião, escrevente, que precisa ter um atendimento diferenciado, com segurança, a Docma faz isso para você. Na Docma, você e o seu cliente não vão ter só uma troca de mensagem. Você vai ter uma experiência personalizada e total segurança na troca de documentos. E na hora que você for contratar a Docma, tem um cupom, Casal Notarial 17, não esqueça. Que vai aparecer aqui embaixo. Aparece, o cara da edição faz isso, eu sou o cara da edição, né? Por enquanto, mas tá bom, eu gosto de fazer isso também. E usa o cupom, tem um desconto, vale a pena. Eu falo que vale a pena porque eu sou usuário, né, do programa. Então, assim, eu não tô vendendo qualquer coisa para vocês. Acho que vale a pena. E principalmente na era da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um programa que te vai ajudar muito, ao invés de ficar trocando mensagenzinha ali pelo WhatsApp. Documento, enfim. Seguindo, temos que falar da Addis-Dive, que é o nosso patrocinador aqui de relógio. Se você quer um relógio bonito, fino, um preço justo dentro do mercado, a Addis-Dive, ela tem essa proposta para você. Eu estou aqui usando um Valora Silver Blue, um relógio de 48 milímetros de aço inoxidável, mecânica miota japonesa de quartzo e vidro de Hardlex. Eu agradeço ao Heitor, toda a equipe da Addis-Dive pela oportunidade, nos ajuda muito a impulsionar esse canal. E, para encerrar, o nosso primeiro parceiro aqui, eu sempre tenho muito carinho por eles, a BPWL, que é uma construtora que está no mercado desde 2006 em Teresópolis, não só na construção, mas também na incorporação. É isso? Isso aí. Atendimento lá é sensacional, do início ao fim, e eles te proporcionam uma experiência não só de você comprar um apartamento, mas de realizar um sonho. Pois é. Joaquim, toda a equipe da BPWL, assim, os caras entregam apartamento, não é usando o prazo de 180 dias ali por lei, né? Aquele prazo que a construtora já vai usar aquele prazo. É impressionante. Eles entregam assim, são 18 condomínios, se não me falha a memória aqui, entregues um mês antes do prazo. E assim, e não é qualquer condomínio. A gente tem uma experiência com construtoras, às vezes você chega lá na entrega vai fazer a instalação do condomínio, você vê sujeira pelo condomínio, a escada, né, vira um depósito de entulho. Eles te entregam o teu apartamento pronto para você morar, tá? Se você quiser morar em Teresópolis, essa é a oportunidade. Se não quiser morar e quiser só ter um apartamento ou se quiser só investir, né? Quando eu ficar velho, eu quero morar na Serra. Eu também. Assim, quando as crianças estiverem um pouquinho maior, eu já quero morar na Serra. E sem mais delongas, hoje eu vou deixar até a Ana hoje apresentar. Pra alguém que gosta muito de Teresópolis, inclusive, consequentemente. Tivemos que mudar o dia para ele poder estar presente aqui. Dr. Ricardo Salomão, uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Tivemos um Rock in Rio atrapalhando aí a nossa... Né? Pois é, e devia ser antes, né? Mas tá bom. Tá ótimo. Deu tudo certo, estamos aqui. A gente agradece imensamente você estar aqui, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e nos ajudar também a desmistificar o cartório e a impulsionar e trazer informação para todo mundo. E além do seu lado empreendedor, que eu sei que é muito bacana. Acho que, em primeiro lugar, queria agradecer vocês aí pelo convite. É uma alegria grande, é uma honra estar aqui, né? Conhecer esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Então, acho que a gente vai ter assim um período aqui juntos bastante produtivo e bastante instrutivo
para todos nós aqui. Que bom. Como começou? Eu gosto de sempre começar o podcast assim, porque a experiência de vida de cada um que vem aqui ajuda muito quem está olhando lá. Ajuda a motivar. Tem muita gente que às vezes está desistindo da carreira. As pessoas... Parece que a carreira do advogado ficou um pouco banalizada. Porque tem muita faculdade de direito. Eu falei, eu acho que não é por aí. Eu acho que é de cada um. Eu acho que o advogado é uma figura tão importante para a sociedade quanto o médico. Então, eu queria que o senhor contasse o seu início, como foi, sei que o senhor não é do Rio, né? Pois é. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho, né? Falando sobre música. Lá atrás, quando eu era adolescente ainda, eu queria ser 3 coisas. Queria ser jogador de futebol, músico e arqueólogo. Veja você. E no final das contas, a vida foi me levando para outros caminhos e eu me tornei engenheiro, advogado e contador. Caramba, então, não sabia. Essa múltipla função. Bom, o engenheiro é meio parecido com o arqueólogo, né? Pois é. Engenheiro então, civil? Eu sou engenheiro naval, caramba, civil e também industrial e de segurança do trabalho. O senhor tem 250 anos, é isso? e essa inteligência toda... Não, enfim, comecei como engenheiro, né, atuando na Petrobras como engenheiro naval, e depois fui me aperfeiçoando, aí entrei para o direito também. Já estou há 30 anos atuando como advogado, e a gente mescla todas essas experiências, né, de engenheiro, advogado e contador, tanto na área do direito em si, a gente acha que vai comentar alguns casos aqui, sim, e também na área de perícias e assistência técnica, que é uma área bastante forte também lá no nosso grupo de empresas. E o que sobrou daquele sonho lá de trás, né? Do futebol, do jogador, da música e da arqueologia. O jogador, eu jogo uma pelada em Teresópolis todo sábado. O músico, eu me divirto lá tocando uma guitarra, um violão, um baixo, um contrabaixo, um órgão, um teclado. E o arqueólogo, eu vejo o vídeo na internet. Assisto alguns arqueólogos importantes aí que fazem, principalmente o Rodrigo Silva. Eu ia falar nele agora. Esse é sensacional, né? Rodrigo Silva é muito bom porque ele junta arqueologia com teologia. Nossa, e o português desse homem é impressionante, né? Eu fico olhando, eu não sei se ele é melhor na arqueologia ou no português. Eu teria muito prazer um dia em bater um papo com ele num podcast. Olha, o Rodrigo Silva fica com um convite, né? Nossa, que legal. O dia que eu tiver a oportunidade do Rodrigo vir aqui, eu vou lhe chamar para te vir, João. Vamos fazer uma mesa quadrada aqui. Né? Então essa, assim, em linhas gerais, é a história, aí eu cheguei no direito. Né? E aí, como chegou na criação da empresa Cronos, que eu acho que tem um pouquinho a ver com isso aí. Na realidade, o Cronos o grupo Cronos Empresas, né? Ele é um conglomerado de empresas dentro de um conceito de one-stop shop. Isso aí. Aí explica bem pra gente. Eu vou explicar. Para todo mundo o conceito. Vou explicar. O que é o one-stop shop? Um cliente, qualquer um de nós, gostaria de chegar num lugar e resolver todos os seus problemas administrativos, jurídicos, técnicos, etc. Não sei se vocês já viram uma clínica que tem ali no Rio Sul, era no Rio Sul, não sei se ainda é, onde você chegava lá e fazia o seu check-up de tudo. Todos os exames, você chegava lá às 7 horas da manhã, saía às 4 da tarde, com tudo feito. Então, uma coisa muito confortável, né? Muito produtiva. Então, esse é o mesmo conceito. Quer dizer, o cliente que tem um problema que pode ser jurídico, que muitas vezes é que nem no médico, você chega lá com dor de cabeça, o problema não está na cabeça. Né? Você tem que buscar um diagnóstico. Então, a gente trata o nosso cliente de uma maneira integral. Muitas vezes ele precisa de um aconselhamento jurídico, muitas vezes ele precisa
de uma consultoria imobiliária, e aí a gente direciona para a imobiliária que tem no grupo. Muitas vezes ele precisa de um suporte técnico de engenharia ou de contabilidade, e a gente então direciona para a empresa do grupo que trata disso. Muitas vezes ele precisa de alguém que venda o seu negócio. Ele quer passar o negócio dele. E aí a gente direciona para a área de M&A que nós temos também dentro do Grupo Cronos. Tem também uma área de representação comercial. Então ela é assim, bastante eclética, e o objetivo é fazer com que o cliente resolva o seu problema. Qualquer que seja ele, resolva. E muitas vezes acontece que o problema que ele tem naquele momento não é possível de ser resolvido pelo Grupo Cronos. Ele ainda precisa, assim, por exemplo... isso tudo não é. acontece. Porque vocês têm um psicólogo lá, um terapeuta, porque às vezes precisa de uma ajuda. Isso. Até a gente tem uma área médica lá no Grupo Cronos, né? Mas muitas vezes, por exemplo, ele precisa de um cartório. E é por isso... Fica a dica. Bom, muito bom. E aí eu posso dizer para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, que a gente confia 100% no trabalho aqui da Ana e do Cristiano. Muito obrigado. Mas 100 é pouco. Não, muito eu não combinei com ele não. Nossa, Se não for combinado, não foi combinado. Agora vou... Olha, peraí que eu vou ter que me recuperar. Na hora que eu for editar, eu vou botar até um aplauso. Assim, Olha, assim, doutor Ricardo. Falando para gente, todos os nossos ouvintes, todos os nossos casos onde a gente precisa de um trabalho de cartório, nós indicamos a Ana e o Cristiano. Todos. Muito obrigado. Para tudo. Gente, assim, eu vou chorar. Ó, eu tenho que fazer uma menção aqui honrosa, porque da mesa, quem é inteligente é ela. Eu só sou aquele cara que fala bastante, entendeu? Eu sou só o comercial. Não, e assim, a gente demanda muito. Né? Por quê? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do que vem num escritório de advocacia. Né? Sim. Aparece de tudo. Você tem problemas empresariais, você tem problemas de sucessão, você tem problemas contratuais, imobiliários, enfim, você tem de tudo, família. E aí você precisa dar assim um tratamento específico para cada caso. Um exemplo aqui é família. Direito de família é um dos direitos mais sensíveis que a gente conhece. E eu entendo que o advogado, quando ele vai lidar com problema de família, ele tem que ser menos advogado e mais pai, mãe, marido, esposa. Um conciliador. Sempre. Entrar ali na vida de cada um, se colocar no lugar de cada um. Né? Sempre. Colocar e tentar enxergar com a visão que a pessoa está tendo naquele momento também. E procurar entender, né, quando um casal chega, isso é muito comum, tá? O casal chega, quero me divorciar, queremos nos divorciar. Depois, mais tarde, um pouquinho, eu vou contar um caso interessante. Mas o casal chega e fala, queremos nos divorciar. Eu entendo que seja uma obrigação do advogado tentar entender o problema, qual é o problema, e tentar impedir o divórcio. Sim. Mesmo que isso signifique que ele não vai ter remuneração nenhuma. Eu sempre digo que eu acho o divórcio muito mais triste que um inventário. Muito. Aí você vai falar assim, poxa, mas ali a pessoa morreu. Tudo bem, nos dois tá havendo uma separação ali. Só que aqui a gente ainda consegue evitar. Porque assim, eu já vi cada divórcio assim, lá no cartório, que no fundo, ninguém tá feliz ali. Mesmo quando um tá xingando o outro, eles queriam que aquela relação ali continuasse. Ninguém casa para se separar. Vamos lá. É verdade. Então, assim, eu acho o divórcio... Inclusive, na escritura de divórcio, né, quando se chega a um possível acordo e na hora da leitura da escritura do divórcio, uma das cláusulas é que
foi tentado de todas as formas a reconciliação do casal e que eles declaram que não há realmente nenhuma possibilidade de reconstituição da família. E uma vez eu percebi, eu faço questão de ler bem pausada essa cláusula para que todos reflitam ali em algum momento, e uma vez ela surtiu efeito, a leitura dessa cláusula em especial. Olha que coisa. Então, a gente tem, Ana e Cristiano, uma alteração, já há algum tempo, já há bastante tempo até, né? Onde vocês se lembram que antes o casal precisava ficar 1 ano separados, sim, antes de formalizar o divórcio. Sim. Eu acho que foi um erro tirar isso. Porque verdade, o tempo, ele é um grande conselheiro. O tempo, ele ajuda as pessoas a amadurecerem a decisão. Dá tempo de uma reflexão, dá tempo de um meia-culpa, dá tempo de a pessoa passar por algumas experiências na vida que fazem refletir. De longe e ver a falta. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a meu ver, e eu procuro fazer isso sempre, eu sempre digo a eles, dê um tempinho. Não, mas dê um tempinho. Tá bom, se separam de corpos. Sim. Fiquem um pouquinho separados, vai pro hotel, aluga um apartamento. Mas antes de você formalizar, dê um tempinho. Pensa um pouco. Vê se é isso mesmo. Vê se esses problemas que levaram a esse litígio, se eles são realmente problemas que advêm do convívio mais próximo, ou se eles são problemas externos que se refletiram na relação do casal. Então, o direito de família, quando a gente trata do direito de família, mais do que nunca, embora isso se aplique a todas as áreas, a gente precisa evitar o litígio. Tentar evitar o litígio de qualquer maneira. E eu procuro sempre fazer isso. Então, por isso é que às vezes, quando o casal chega, não quer fazer e tal, eu antes de falar com a Ana e com você, eu dou um tempo para que a gente tente reconciliar o casal, para que a gente faça uma mediação. Sim. Eles concordem em fazer uma mediação, que é uma das áreas onde a gente atua no escritório e que é uma das áreas que o provimento 149 do CNJ também delegou para os cartórios. É verdade. Verdade. Tem uma regra básica ali a ser seguida. Isso. Né? A gente precisa de uma formação especial, né? Mas que ainda não é muito utilizada dentro do cartório, que é uma coisa que realmente precisava ser revista. Eu acho que tem alguns pontos que ela é um pouco... não traz benefício para o cartório. Então, acaba que os funcionários e tabeliães acabam não se empenhando muito. Mas eu acho que é uma área muito interessante que devia ser mais explorada. Isso. Então, o benefício, assim como o benefício para o advogado, é um benefício social. Sim. Você tem também no cartório uma finalidade social. Exatamente. Né? Então, assim, quando você consegue conciliar duas partes, seja numa família, seja numa empresa, num litígio societário, você contribuiu para a sociedade. Sem dúvida. E o que eu falo muito, né? Uma das minhas brigas, um dos motivos que eu consigo superar toda a minha vergonha, insegurança e estar aqui fazendo um vídeo é exatamente isso. Porque o cartório é uma delegação de serviço público. Então, a gente tem obrigação de estar ali. Se você se propõe a trabalhar num cartório, ou o titular que se propõe a fazer um concurso, passar no cartório, assumir a delegação, contratar seus funcionários, a gente tem uma obrigação, além de tudo, porque a gente está prestando um serviço que é essencialmente público, de uma maneira privada, mas é um serviço essencialmente público. Então, assim,
essa coisa, que é um dos motivos que a gente começou isso tudo, de você chegar no cartório, ser maltratado, ter uma pessoa lá com a cara emburrada. Não, você tem ainda, além de tudo, uma obrigação social. Porque você está numa função ali específica, você tem que atender bem, explicar bem. Você estava falando do conceito da empresa, né? Que a pessoa chega lá com uma demanda e, às vezes, a demanda que ela está procurando, você tem que direcionar porque é outra. Muitas vezes a pessoa chega no cartório dizendo que quer uma coisa, é mais ou menos esse conceito, e você tem que ouvir, elaborar o que a pessoa quer, até mesmo descobrir o que ela quer, para poder orientar de uma forma clara, objetiva e com muito bom humor, né? Que tá faltando um pouco. Falta muito. O senhor falou dessa obrigação, né, que existia de ficar ali 1 ano na separação de corpos. A gente teve a escrevente aqui, a Bárbara, ela trouxe uma história interessante. A gente não estava no cartório ainda nessa época, houve um multirão do divórcio. Olha que história interessante. Muitos casais ali não se viam há algum tempo. Estavam separados, precisavam se divorciar e se encontraram lá. Muitos foram lá, conviviam junto e foram para se divorciar. Muitos divórcios foram feitos. Agora, essas pessoas que não se viam há muito tempo reataram o casamento no multirão do divórcio. E os que iriam divorciar esperaram tanto tempo lá, porque era muita gente, falaram assim, não vamos divorciar mais não. Olha que legal. Não é? Eu estou me lembrando isso aqui da história. Corrobora essa história. Tem uma coisa, gente, assim, que eu acho importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes, é com relação ao litígio, de uma maneira geral. Qualquer litígio. Pode ser o divórcio, pode ser um litígio entre herdeiros, pode ser um litígio societário, pode ser um litígio entre vizinhos. Né? Evitem o litígio. O litígio, ele não leva a lugar nenhum. Nenhum. Nem ao cartório. Porque atualmente eu costumo brigar que tudo pode ser feito no cartório, menos se tiver briga. O único lugar que briga dá dinheiro é lá no UFC. Exato, né? Exato. Até o cara que apanhou ali vai levar dinheiro. Exato. Eu não conheço outro lugar que briga leva assim. E ali a briga tá de comum acordo. Depois que o pessoal acaba de lutar, eles vão lá se beijam. Não sei porque eu também sou faixa preta, taekwondo, a gente vai, luta, se bate, se arrebenta, depois o cara, senhor, tudo bem, um é amigo da esposa do outro, aquela coisa de família. Mas realmente, nada, a gente fica aqui, pessoal, não briga. Isso. Não briga. Porque briga do lado de fora. Quando entrar no cartório, finge que tá amigo, pelo menos, para poder, já que não vai ter mais volta, resolve o problema de uma vez. Isso que a gente falou para divórcio, assim, o meu sonho de consumo é que acontecesse também nos litígios societários. Que esses são... Vou te contar. Olha que coisa horrorosa. Olha que filme de... Uma esposa irritada ou um sócio mal-humorado? Pois é, difícil dizer. Difícil. Imagine a seguinte situação. Você tem uma empresa que vai muito bem, está indo bem, e de repente tem um atrito entre um sócio e os outros. Né? Um atrito. E pode acontecer uma divergência de opinião e tal. Né? E aí podem acontecer 2 coisas. Ou os sócios que brigaram querem a exclusão desse sócio briguento, ou entre aspas briguento, ou o próprio sócio que discordou dos demais fala, vou sair. O que acontece nesse momento? Se a coisa for para esse lado. Ele procura um advogado, o advogado ajuiza uma ação de dissolução parcial da sociedade. Vai para uma vara empresarial, dependendo do grau de litígio, o juiz designa um administrador judicial que vai fiscalizar as operações da empresa. Até que se resolva isso, até que se estabeleça qual o valor das cotas desse sócio que está saindo, levam anos, 5 anos, 6 anos. E a partir do momento em que ele sai, mas ainda não recebeu o dinheiro,
Ele vai ficar 5, 6 anos sem receber dinheiro. Não, sem receber dinheiro e sem participar da sociedade. E aí tudo pode acontecer. Causa prejuízo na empresa. Para todo mundo. Todo mundo está gastando dinheiro com advogados, com perito, com assistente técnico, com administrador judicial, né? E você pode dar oportunidade a que atos ilícitos aconteçam. Por exemplo, não estou dizendo que isso aconteça sempre, mas pode acontecer. É uma brecha, janela aberta. Os sócios remanescentes esvaziam a empresa, começam a direcionar os negócios para um outro CNPJ, e na hora que sai a sentença definitiva, não tem mais nada na empresa. Não tem nem como pagar os haveres daquele sócio que saiu. Então, olha que prejuízo. Olha que prejuízo. É melhor brigar com a mulher do que com o sócio. Então, quando chega um litígio societário, a gente tenta fazer de tudo para mostrar para eles, olha gente, para. O que é exatamente o problema? Qual é? Né? Foi algum investimento que vocês divergiram? Qual foi exatamente? Né? O que está perturbando essa vida societária? E tenta mediar. Acho que a vaidade atrapalha. Muito. Eu acho que a vaidade... Mas eu acho que às vezes também o profissional, ele que é contratado, a pessoa já teve um problema, já está irritada, com raiva, tem a vaidade, aí vai contratar um profissional que, em vez de falar, vamos tentar descobrir o que é, e ele não, coloca mais lenha. Aí também tem isso. Tem isso, mas assim, o que me parece é o seguinte, nós brasileiros, nós não fomos educados para mediação. Não fomos. E o que é pior, nós estamos já há muito tempo nos americanizando no que diz respeito a litígio. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, tudo se torna um litígio. Lá, os escritórios de advocacia podem fazer propaganda. Aqui não pode, mas lá pode fazer propaganda. Aqui não pode. Não, aqui não pode. E você chega lá, está lá assistindo televisão, assim, os maiores anunciantes são escritórios de advocacia e fabricantes de remédios. São os dois que anunciam. Eu não sabia disso. Então você tem uma enxurrada de escritórios de advocacia anunciando e dizendo, olha, aconteceu um acidente de carro, me procure. Você pode conseguir até não sei quantos $1.000. Fala um número. Então, aqui no Brasil, nós acabamos incorporando essa litigiosidade. Sim. Vocês têm ideia da quantidade de ações que existem hoje no Brasil? Não faço ideia. São mais de 100 milhões de ações. Meu Deus, é quase uma ação por meia ação por habitante. Caramba. Metade dos habitantes brasileiros tem ação. Né? Quer dizer, em média. Então, é impossível que o Poder Judiciário dê conta disso. Aí fala assim, o juiz não trabalha mais como? Não tem como dar conta. Não tem como dar conta. Não tem como dar conta. Né? E aí você começa a remediar, né, o efeito com o seguinte, então eu acho ótimo de judicializar o que não tem litígio. Claro, tá certíssimo, vamos continuar. Mas faz isso só para desafogar o judiciário e não faz uma política de educação de que não se haja litígio. Ou que, pelo menos, antes de haver, se vá para uma mediação com o coração aberto para tentar resolver, não só para brigar, porque vai todo mundo já querendo brigar. Não vai, vou lá, mas não quero saber o que vai acontecer. Eu quero brigar. O nosso Código Civil, ele estabeleceu um princípio, né, que é o princípio da boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva é exatamente isso. Você agir com boa-fé. Você agir
de uma maneira justa. Justiça é um conceito complicado, mas você tentar agir, não ser aquela famosa lei de Gerson, coitado do Gerson, tem nada a ver com isso, fez só uma propaganda de cigarro e acabou levando a fama. Mas é você não ser o cara que quer ganhar tudo para si. Mas hoje porque não vai dar certo, isso no longo prazo não dá certo. Não dá certo. Então eu exorto aqui os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo e que pensarem em ter um litígio, que pensem bem. Que pensem bem. Vou falar um litígio aqui simples. Infiltração do vizinho de cima. Pô, esse não é mole não. Infiltração do vizinho de cima. Esse... Veio aquela água pingando ali todo dia, você está ali no banheiro e vê aquela água pingando. Aí você fala com o vizinho, fala com o síndico. Nada. E muitas vezes nada acontece. Nada. Então, eu acho que nesses casos, claro, a pessoa de cima precisa ter consciência, mas aí entra o papel mediador do síndico, por exemplo. Para tentar, escuta, aqui, né? Tá aqui, gente, vamos ver. De repente é do condomínio, eu colaboro, eu como síndico colaboro aqui, vou ver, vamos quebrar, vamos ver de onde é. Se for do condomínio eu pago, se for seu você paga. Porque aquilo vai para uma ação judicial, vai para uma perícia, isso vai levar 5, 6, 7 anos. E você imagine uma pessoa com o teto do banheiro todo mofado, pois é, com criança em casa alérgica. Quer dizer, no fundo, quando a gente fala em evitar litígio, nós estamos querendo dizer o seguinte: pense no outro. Pense no outro. Empatia, né? Tenha empatia. Pense no outro. Se coloque no lugar do outro. Se fosse você, como é que você gostaria que o outro agisse? Exatamente. Então, basicamente é isso. Mas existem formas jurídicas de você evitar o litígio ou mitigar a possibilidade de litígio. Então, por exemplo, em grandes contratos de engenharia, onde grandes quantias estão envolvidas e onde sempre acontece problema. Sempre acontece. A gente fala que a pessoa já compra um apartamento na planta tendo a certeza que vai processar a construtora. Mais ou menos isso. E as outras obras, pontes, viadutos, usinas fotovoltaicas, né? Linhas de transmissão. Então você pode inserir ali, nesses contratos, primeiro uma cláusula de arbitragem. Compromissória, quer dizer, se houver um litígio, vai para a arbitragem. Eu acho que foi uma das condições que a Citroën se instalou no Brasil. Se está no contrato deles lá. Porque tinha que ser arbitrado dentro de uma meação e não no juízo. Tem alguma coisa dessa. Então, cláusula compromissória de arbitragem. A outra coisa relevante é o Dispute Board. Dispute Board é um mecanismo que não tem nome em português, por isso eu estou falando em inglês, onde você tem um engenheiro designado por uma parte, um engenheiro designado pela outra, e os dois se juntam e designam um presidente do Dispute Board, que ou é um advogado ou é um outro engenheiro, normalmente um advogado. Então, toda vez que acontecer um probleminha, por menor que seja, isso é levado para esse painel e esse pessoal decide, e essa decisão, normalmente, existem formas que não são, mas normalmente são vinculantes. Então as partes têm que aceitar. Então você resolve os litígios ali. Tolerância zero com litígio. Você resolve na hora. Então você tem mecanismos pra onde melhorar isso tudo. Melhorar e você evitar cair lá no final do empreendimento no Poder Judiciário e nesse mar de 100 milhões de ações. A gente já teve um apartamento que a gente comprou na planta, que além dos problemas que intercorrentes do local, eu estou falando de parte física ali, terreno, pedra que apareceu, começaram o tal dos processos contra a construtora. Bom, moral da história. Uma obra de 3 anos, levou quanto tempo? 8. Era de 4, porque a propaganda era que ia entregar numa Copa.
Já não me lembro nem mais a Copa. Entregaram na outra. Na outra Copa. Não é brincadeira. Do tanto de processo que tinha. E quando entregaram, na instalação de condomínio, não aceitaram. Tô batendo aqui. Você tá batendo, depois vai ficar fazendo barulho e ninguém te ouve. Então, assim, eu lembro de a gente não morou lá, né? Mas a maioria que tava querendo morar lá, o cara já tava desesperado. O cara falou assim, eu tô na casa da minha sogra, eu não aguento mais. E você imagina, é aquilo, 2 anos morando com a sogra no apartamento. Não, mas a gente, na verdade, acabou não morando lá porque a gente comprou antes de ter o primeiro filho. A gente teve os 2 filhos e teve que ir reformando. É impressionante. Assim, tudo por conta da quantidade. Houve as intercorrências normais ali do processo de engenharia, que o engenheiro bate lá, acha uma pedra, sei lá, tinha uma pedra lá que não poderia ser tocada na pedra. Tiveram que mexer, coitado do engenheiro. E a quantidade de processo que derramou para cima do condomínio, da construtora, por conta disso tudo que apareceu. E nada ficou resolvido. E aí você tem um grande problema, porque você pode quebrar a construtora. Sim. É verdade. Você quebra. E nós temos muitos exemplos disso, de construtoras que foram para a RJ, para recuperação judicial. Né? Então, só para resumir essa parte aí de litígios. Primeiro, tentar ao máximo não criar um litígio. Uma vez instaurado o litígio, tentar mediar o litígio. E não conseguindo mediar, tentar uma via não judicial. Né? Sim. De repente uma arbitragem, se tiver um compromisso assim. Porque se você cair no poder judiciário, eles estão atolados. Os juízes, os serventuários. Né? Não tem como. Assim, é muita coisa. É muita coisa. Nós tivemos uma pandemia que parou o mundo aí 2 anos e a quantidade de processo que chegou até ali e ficar estacionado. Não, e durante a pandemia aumentaram mais ainda os processos. Né? Mas se eu fazer uma pergunta, nem o advento da tecnologia ajudou a melhorar a esvaziar um pouco o judiciário e o extrajudicial também? Ainda assim, se não houvesse isso, era o colapso total. Era o colapso total. Porque o que aconteceu de lá para cá foi que acabou o papel. Sim, é verdade. Então, hoje é tudo digitalizado, tudo eletrônico, né? E aí criou-se um problema maior. Pelo seguinte, tudo anda muito rápido. Na parte, vamos dizer, de acostar uma petição, faço na hora ela vai para os autos, só que isso precisa ir para uma decisão de um juiz. O juiz está recebendo milhares mais rapidamente. Então a fila dele aumentou. Hoje os juízes estão sobrecarregados. Os juízes em primeira instância, principalmente, estão sobrecarregados. Os serventuários estão trabalhando no limite, fazem o que podem e mesmo assim não dão conta. Mas é impossível. Não dão conta. Pois é, e assim, aí depois vão começar, a gente vai falar aqui, poxa, o juiz fica lá sozinho, né? Não tem a quem recorrer, ninguém pensa na quantidade de processos que ele tem que examinar. Enfim, ele para dar uma sentença, ele não pode simplesmente pegar, olhar lá a última petição e decido tal coisa. Não, é um estudo de uma ação, de uma complexidade de documentos e de histórias. E aí, com a facilidade da tecnologia, você manda a petição. Mas ele tá recebendo muita coisa, com muita celeridade, mas não é... Aí já entra a capacidade humana de decidir sobre aquilo. E as pessoas não têm sobre isso. E nós tivemos um caso muito interessante, mas muito interessante, que eu acho que a solução que foi dada para esse caso não foi a melhor, porque eu acho que esse juiz se tornou um pioneiro em algo que, a meu ver, vai acontecer, vai acabar acontecendo com todo mundo. Um juiz utilizou a inteligência artificial para proferir a sentença. E isso veio à tona e ele foi afastado.
porque usou a inteligência artificial. Me parece, assim, uma decisão equivocada. Por quê? Porque você pode, e a Natália aqui é craque nisso, você pode programar a inteligência artificial, jogar todos os inputs, imagina, você joga todas as peças do processo ali, orienta a inteligência artificial para que ela analise, seja meu assistente jurídico, seja assistente e profira a sentença. Você pode fazer isso. E eu acho que no futuro isso vai acontecer. Porque ela tem todas as condições de fazer isso. Ela só não pode criar jurisprudência da cabeça dela. Não pode. Mas ela pesquisa jurisprudência. Sim. Você pode programar a inteligência artificial para pesquisar jurisprudência, para analisar os autos, e você vai ensinando a sua inteligência artificial particular. Né? Você vai ensinando, até que ela se torne uma craque em proferir sentença, por exemplo. Até que se torne uma craque em elaborar uma petição inicial. Eu tenho um amigo que é um excelente advogado, Dr. Renato Porto, grande consumerista, também frequentador aí das redes, das mídias sociais, e ele utiliza bastante a inteligência artificial. Inclusive, uma vez eu assisti uma palestra dele falando sobre como se faz isso. Você imagine, chega um caso, os documentos são colocados no Drive. É porque ela lê até o PDF, né? Lê tudo. E ela é orientada já para analisar o tema e direcionar para a área do escritório responsável por aquela área, por aquele tema, e de lá começar a elaborar a petição inicial. E o advogado se torna um revisor. Olha onde nós estamos. Então, a gente tem mecanismos que no futuro, quando a gente tiver mais confiança nisso e tiver assim menos preconceito eu acho que a tecnologia é para isso mesmo. Para isso, a gente precisa ter confiança na tecnologia. Sim. E também a gente precisa se conscientizar, na minha opinião, que nós temos que ir mais para o extrajudicial e menos para o judicial. É isso que eu ia lhe perguntar. Também acho. Se o senhor tivesse, eu sempre faço essa pergunta para todo advogado aqui, o poder da caneta, o que o senhor levaria hoje para o extra? Tudo que eu pudesse levar. Então vamos falar de algumas coisas aqui. Por exemplo, hoje já pode se fazer o uso capião no cartório. Tá? O uso capião, eu recomendo que os cartórios tenham muito cuidado. O uso capião é igual na justiça, é igual plantar pé de tâmara, né? Só a outra geração, que é a tâmara, que só a outra geração que vai ver o fruto, que são 80. Pois 80. Eu acho que é a tâmara, depois eu vou ver se eu acho que é isso. Aquelazinha que você gosta. Pé de tâmara é isso aí. O uso capião, a pessoa chega lá com um monte de dúvidas, e eu vou falar para vocês uma experiência que eu vivi, até comentei com a Ana, né, no passado. A pessoa apresentou todos os documentos, inclusive um laudo de engenharia. O escrevente foi ao local visitar. Era tudo falso. Eita. O laudo de engenharia tinha sido elaborado por uma engenheira que não estava regular no CREA. Estava com o CREA suspenso. O número do prédio que estava pintado tinha sido pintado pelo interessado num outro local que não era o endereço. Né? E o coitado do escrevente foi lá e foi enganado. E acabou lavrando uma escritura de uso capião que poderia ter sido levada a registro do RGI. O uso capião, assim como o ato digital, né, a gente voltando ali um pouquinho na evolução, muita gente não gosta do ato digital. Eu, particularmente, sou fã e acho muito mais seguro. Porque jurídica. Você tem a videoconferência, a gente já fez uma escritura, quer dizer,
nunca pode falar, Ana, eu não assinei aquela escritura. Ou então, eu não estava prestando atenção. Não, porque é feito um resumo, né? Então, e aquilo ali está gravado. Quando você vai no cartório, você chega lá, assina, vai embora, não há nenhuma comprovação. Então, eu continuo batendo pelo ato digital, que eu acho seguro. E o uso capião, eu acho que ele tem... Existem várias modalidades do uso capião. Fato, acho que tem que ser reconhecido. Mas eu acho que para a lavratura da ata notarial de uso capião, o escrevente tem que ter um triplo de cuidado e tem lá elencado todos os documentos que você pode pedir. E aí eu acho que é aí que você verifica se há alguma fraude ou não, porque é muito fácil a pessoa ir lá e declarar, não, eu estou lá na posse do imóvel há mais de 5 anos, é um uso capião urbano e tal. Então, assim, já começa 5 anos, é muito pouco para você, como escrevente, verificar, mas tudo bem. Além disso, você tem muitos documentos diferenciados para você exigir. Então, quando você começa a perceber a dificuldade em um determinado, você pediu um laudo do engenheiro, né? Uma planta, veio. Mas e os comprovantes de pagamento de conta de água e luz? Eu não tenho. Aí já começa a você ter um caminho, você também tem que ter um feeling, uma percepção, né? Não estou falando que ele não possa ser enganado, mas você tem que ter um dobro, triplo de cuidado no uso capião. Aí você tem muito documento para pedir para você se levar em um erro. Então, o que eu recomendaria no uso capião para os cartórios, primeiro, que tivesse assessoria de um engenheiro. Vai ficar mais caro? Cobra. Cobra. Gente, ele está legalizando ali, às vezes, cobra. A casa, o bem dele. Né? Cobra. Segunda coisa, quando o escrevente for lá fazer a visita no local, fazer o que se faz nas perícias de uso capião. Falar com os confrontantes. Pegar os confrontantes, escuta, ele está aqui, há quanto tempo que ele está aqui? Aqui é isso mesmo e tal. Quer dizer, com esses cuidados, o uso capião vai bem no cartório. A outra coisa interessante, a gente chegou a conversar sobre isso, é a adjudicação compulsória. Deixa eu só fazer antes de entrar na adjudicação compulsória e voltar no litígio, para você encrenqueiro que arruma confusão com todo mundo, isso que o doutor Ricardo acabou de falar, fica de inimizade com o seu vizinho para você ver. Se ele vai falar assim, não conheço esse cara aí não. Pois tem isso também. Arruma confusão com um síndico no prédio, não conheço esse aí não. Pronto, já foi o uso capião embora por causa do litígio. Por causa do litígio. Desculpa, só precisar falar isso, porque tem uns encrenqueiros que eu vou lhe falar. A pessoa nasceu para arrumar confusão, mas podemos falar da adjudicação compulsória. Antes disso, já que você falou nisso, acho que os nossos ouvintes, talvez alguns não saibam, né? Existe um mecanismo jurídico para você lidar com os encrenqueiros assim. Tem. Isso é até um corte bom, sabia? É o condômino antissocial. Como é isso? O condômino antissocial está previsto no Código Civil. Condômino antissocial é aquele condômino que arruma confusão por qualquer coisa. Então, Nossa, tem um lá que vai toda a reunião do condomínio só para arrumar confusão. Ele não faz mais outra coisa senão não, você fala, bom, como é que se prova que um condômino ele é antissocial? Você prova através de registros no livro de ocorrências do condomínio, através de evidências como, por exemplo, gravações de vídeo, etc., né? Às vezes até registro de BO envolvendo o cara. Vai fazendo um histórico desse sujeito. Vai fazendo o histórico do cara e vai chegar ao seguinte, esse cara é antissocial. E aí você pode ajuizar uma ação declaratória, né, de que ele é antissocial, e você pode tratar isso com multas e até exigir a saída dele. Né? Ou a aplicação de multas tão pesadas que ele tem que parar de ser antissocial. Caramba, tá vendo, síndico? O seu problema
Tem solução. Tem solução. Condômino antissocial. É uma figura jurídica. Sabe, o senhor estava falando aqui em off, o poder do podcast é esse. Ele tem a sua atenção aqui, 1h30, 2 horas sem lhe pagar nada. Olha isso. Olha o golpe. Olha quanta coisa que eu aprendi aqui. Isso é interessantíssimo. Pois é. Olha isso. Parênteses para fazer. Pode. Falando aí da prevenção. Pode falar. Mas e prevenir? E como é que o cartório e vocês se unem para a prevenção? Entendeu? Então. É uma boa pergunta. A prevenção, assim, ela é feita principalmente nos contratos. Contrato de qualquer coisa. Você vai fazer um contrato de qualquer coisa. Você insere cláusulas, você pensa em todas as possibilidades de problemas que podem surgir naquele contrato. Aí você insere no instrumento contratual cláusulas que lidam com cada um desses problemas e apontam a solução. Essa é a forma de fazer. E como é que você transpõe isso para o cartório? Quando você tem uma escritura complicada, você precisa pensar em todas as possibilidades de problemas que podem surgir decorrentes daquele ato. A escritura complicada, você quer ver de cara, é quando o imóvel tem um valor altíssimo. Essa escritura é para você ficar de olho. Pois é. Então, aí você insere cláusulas. Isso é muito comum no sistema jurídico anglo-saxão, na common law. Por quê? Porque lá não tem lei. Lá são poucas leis. Então, literalmente, o contrato faz lei entre as partes. Sim. Quer dizer, então, os advogados, eles estão acostumados a fazer um instrumento contratual muito robusto, enorme, cheio de cláusulas e cheio de problemas. É até chato. Para nós, Sim. É até chato, porque os advogados ingleses, por exemplo, australianos e americanos, eles pensam em cada situação... O pior possível, né? Pior possível. Falam, mas e se acontecer isso aqui? Fala, cara, isso não vai acontecer. Não, mas pode acontecer. Se pode acontecer, vamos colocar lá. Qual é o problema de colocar lá? Nenhum. Então, coloca lá. O que eu achei interessante foi o Daniel, que teve aqui advogado também, que ele falou que faz um contrato de expectativa com o cliente dele. Olha... Eu achei isso interessante. Muito. Assim, a gente no cartório não tem muito esse poder, né? Porque a pessoa já chegou ali querendo resolver o problema dela, assim, e se possível para antes de ontem. Então, assim... E normalmente ela, às vezes, chega com uma expectativa que não é a realidade. A expectativa, ela já sabe que ela não vai resolver. Mas ela vai lá até o cartório para ouvir 2 crevenhos do tabelião que não pode, e aí ela falou, tá vendo aí, ó? Aí, ó, o cartório como não presta. Não, é verdade, parece uma brincadeira isso, mas com advogado ninguém faz isso. Às vezes faz também, Às vezes faz também. Porque para o advogado, assim, o advogado já precisa falar para o cliente que a função do advogado, a obrigação do advogado é uma obrigação de meio. Não é de fim. De fim, é verdade. O advogado não tem como garantir para qualquer cliente que ele vai ter sucesso nessa ação. Isso, às vezes, o cliente fica chateado, você acredita? Eu acredito. Ele chega lá, e esse é um caso real, ele chega lá com uma nota promissória para executar. Ele é credor, tá lá, nota promissória, ou um título de crédito qualquer. E eu digo para ele, ele falou, isso aqui é garantido, nós vamos receber, eu só preciso saber quanto tempo eu vou receber. Nada é garantido. Já está fazendo até conta com aquele dinheiro, né? Nada é garantido. Sinto muito, mas eu não sei o que vem do lado de lá. Eu não sei o que vem de argumento. O cara pode dizer o seguinte, realmente eu assinei essa nota, mas ele não prestou o serviço que ele ia prestar, ou ele não entregou a mercadoria que ele ia entregar. Eu não sei. Não, ele não está nem contando com a história da outra parte lá para saber o porquê que... Pois é, mas isso é importante. E muitas vezes, né, o cliente chega, ele não te conta a história inteira. Não, claro.
Claro. Teve uma vez que eu falei assim, não achem que escrevente tem bola de cristal, porque chega lá, não conta tudo, ou conta, mas isso aí, querendo que a gente adivinhe as coisas. Então, assim, é um grande problema. Ou já chega com uma expectativa definida, e aí quando você fala para ele, não, você não pode ir por aí, talvez você tenha que ir por aqui, nossa, aí pronto. Acabou, fechou o tempo, ou a culpa é do cartório, e tem essas complicações também. Eu, assim, tenho muita expectativa em relação ao papel que os cartórios podem desempenhar para desafogar a justiça. Então a gente já tem algumas coisas que estão já sedimentadas, né? Temos inventário, temos divórcio, temos adjudicação compulsória, que a gente vai falar daqui a pouco. Temos várias coisas, temos a mediação agora. E eu vejo que o cartório pode se tornar muito mais. Sim. Tem muito mais coisas. Então, veja você uma coisa. Metade desses 100 milhões de ações que existem no Brasil, metade. É muita coisa. É impressionante isso. Não, é muito, muito. Metade, o Estado é parte. Quer dizer, o Estado, União, Sim, o Estado ou município é parte. Seja como réu, seja como autor, normalmente como autor, execução fiscal. E os procuradores também devem estar aí trabalhando igual. Bastante, bastante. Então, a gente fica pensando, será que não tem uma outra maneira da gente cobrar dívidas fiscais? Como é que o cartório pode ajudar nisso, por exemplo? Nós estamos falando de metade das ações em curso no Brasil. E quando o cara vai receber em precatório daqui a 20 anos. Não, ao contrário. Ao contrário, o Estado. Ah, tá, desculpa. Né? Quer dizer, o Estado fica com aquela execução fiscal pendente, Sim. até citar o cara, quer dizer, sabe? Esse negócio vai para as calendas. Vai para as calendas. Então, eu fico pensando, por exemplo, quando eu vejo o CNJ fazer coisas fantásticas, como foram feitas recentemente, distribuir, fazer mutirão para identidade. Esse mutirão de divórcio aí que houve. Não, assim, o mutirão de identidade, de certidão de nascimento, de título de propriedade, de terras, quer dizer. Então eu fico pensando, como é que os cartórios poderiam se aproximar da justiça e falar, gente, como é que eu posso ajudar nas execuções fiscais? Pois é. Será que eu tenho um papel nisso? Sim. 50 milhões de ações. Pode falar. Top Trends aqui do SEO, que relaciona os assuntos que você está falando, fala sobre como o cartório pode ajudar na questão. Quer dizer, as pessoas que procuram sobre vocês também procuram sobre contratos, já falando de divórcio, né? Contratos de pré-relacionamento, seja namoro, seja casamento e tal. E como os advogados, juntamente com os cartórios... Eu vou te dar o microfone aí, ó. Fala aí pra essa bonita aqui. Não, mano. Fala, pode falar. Querido, você senta-se na sua casa. Do início? Pode falar. Tá. Pode falar. Como que os cartórios, juntamente com os advogados, podem ajudar na prevenção dos litígios. E o que mais é procurado é a respeito de contratos de pré-relacionamento. Por quê? Virou trend topics daquele jogador do Palmeiras, o Hendrick, que é a namorada, que fizeram um contrato de namoro, e no contrato previa até se você lavava quem lavava a louça e quem não lavava. Mesmo? E isso tem feito com que os cartórios e os advogados sejam procurados relacionados aqui no SEO. E aí eu queria entender, que eu acho que seria legal, fala o seguinte: como que o cartório pode trabalhar em parceria, por exemplo, numa questão dessa de prevenir, por exemplo, um futuro divórcio onde você tem bens envolvidos? Porque eu estou falando de gente que tem imóveis e tal. Por que o cartório aqui está sendo puxado para os trend topics junto com o advogado? Deve ser falando de uma pessoa de bens, tá? Bastante de bens. Então, você está falando sobre o contrato de namoro? O jogador de futebol, procura a gente. Tá aí, ó. Uma porta que, assim, pode se resolver lá na frente o tal do divórcio, que de repente não vai ter, não vai precisar. Já está tudo escrito, né? Como o senhor falou. Pois fazer o contrato de namoro
basicamente como um contrato pré-nupcial. Isso. Porque né, a gente tem lá os regimes de contrato pré-nupcial, separação de bens, comunhão de bens, participação final dos aquestos. Esses contratos, eles têm que vir orientados por um advogado. Sim. E um contrato de namoro. Eu acho bem, bem legal isso. Bem legal. Já prevendo um futuro reconhecimento de união estável, que não já prevendo a formalização dos bens. E tem que estar assistido por um advogado. Essa é uma parceria boa. Esse é um segmento que está crescendo bastante. E que é uma parceria advogado-cartório. Sim. Que vai desafogar também o Poder Judiciário. Né? Uma outra coisa, aproveitando aí o gancho, é a questão da fertilização, né? Que hoje em dia a gente tem muitos casos, né? Casais homoafetivos que buscam ter filhos e buscam maneiras assim das mais diversas para você ter a fertilização. E isso, até onde eu vejo, né, não está sendo bem protegido juridicamente. Não está sendo bem protegido. Porque a gente tem várias possibilidades. Né? Mas só que você precisa garantir a segurança das partes envolvidas. Vou falar aqui um exemplo mais simples. A chamada barriga de aluguel. Não tem proteção jurídica para a barriga de aluguel. Não tem. E você tem o caso mais comum, que é você contrata uma pessoa, uma mulher, para fazer a gestação do embrião. E no final da gestação, ela fala: eu me apeguei à criança, eu quero, é meu filho, eu que fiz a gestação. Mas espera aí, calma. Mas peraí. E como resolve isso? Pois cada cabeça uma sentença. Você não tem uma jurisprudência sobre isso ainda no Brasil. Não tem. Até porque é muito difícil você lidar com esse sentimento. Mas agora pensa no outro lado. Caramba, a expectativa está igual para todo mundo, né? Não, pois é. E você tem diversas modalidades. Você tem, por exemplo, a mulher que recebeu um óvulo fecundado no seu útero, né? Então é uma coisa, quer dizer, ela não tem nem o óvulo, nem o espermatozoide que foi. Não. Você tem o caso de que é feita uma inseminação artificial nela. Ou seja, o óvulo é dela. E só recebe o espermatozoide de um doador, ou do pai lá da família, né, do marido. Então, cada caso é um caso. Mas você está lidando com o sentimento mais forte que existe. É mãe e filho. Sim. Esse laço é... Como é que você resolve isso? Como é que lá fora se resolve? E aqui, alguns adotaram também. Eles fazem o seguinte: eles pegam o óvulo de uma mulher, um casal homoafetivo, homem, masculino, né? Eles pegam o óvulo de uma mulher num país, tá? Pegam o esperma de um deles, tá? E pegam uma mulher de outro país para ser a barriga de aluguel. E ela vai lá e tem a criança. Tem 3 indivíduos aí que nunca se viram na vida. Nunca se viram na vida. Na verdade, eu acho que são até 4, porque quando são, acho que são 2 homens, você... não é misturar, não vou saber explicar tecnicamente, mas você pega dos 2 e eles acabam que não sabem qual foi o esperma. Isso, né? isso. Exatamente. Não sabe quem é. Então são 4 envolvidos. São 4 envolvidos e você tem um quinto, que é a empresa que intermedia isso. Porque as partes não têm contato. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém. Nem aqui do óvulo, nem aqui foi a barriga de aluguel, ninguém. Então, essa empresa intermedia. E aí, eu vi uma vez uma negociação, ouvi sobre essa negociação de um participante dela, e eles falaram que lá fora o contrato que é firmado é gigantesco.
é um instrumento já contratual prevendo. Imagina, gigantesco. Deve ser gigantesco e com cláusulas penais violentíssimas para quem romper. Então, olha. Por exemplo, se a mulher que serviu de barriga de aluguel, no final da gestação, quiser pular fora, ela está tão amarrada, já está com bens sequestrados. Olha. Está com bens previamente sequestrados. Até entregar até entregar a criança. Tem um filme, é muito interessante, até um filme meio de comédia. Eu esqueci o nome agora, mas depois se eu lembrar, eu coloco até lá nos créditos lá. É um cara que ele para arrumar dinheiro, jovem, ele ia nessas clínicas e doava esperma na mesma clínica. E aí acontece algum problema, sei lá, 20 anos depois, que vaza tudo. Assim, cai na internet. E o cara tinha para mais de 100 filhos. Não, isso é um problema jurídico, né? Depois meu pai, foi todo mundo procurar, porque aquela pessoa descobre que é filho de uma fecundação e quer saber quem é o pai. Às vezes quer saber. É um filme bem. Eu esqueci o nome desse filme. Os filhos se falavam na internet. Isso, começaram a. Ele tinha mais de 1000 filhos. Pois o problema é que eles entraram com um processo obrigando que fosse revelado quem era o nome do pai. E aí, eram vários advogados. Então, quer dizer, isso mostra. Aqui no Brasil? Pode. Você, quando for armar um esquema para isso, você faz um instrumento contratual que tenha todas as previsões para isso. Tem previsão de sigilo, de confidencialidade, tem previsão para tudo. Uhum. Então, você pode fazer isso via instrumento contratual. E que a gente aqui, a gente não liga muito para prevenção. E aí, talvez por isso acabe tendo tanto litígio. Claro. Você vê, por exemplo, nem as empresas se preocupam e nem os consumidores se preocupam. E posso falar o pior? As pessoas não cumprem a lei. Assim... Como o senhor acabou de falar, se uma barriga de aluguel faz isso nos Estados Unidos, esquece. Ela tá ali já toda vez faz isso. É o hino do Flamengo, desculpa. É o meu remédio. Aqui a pessoa assina o contrato, tem a cláusula e ela não cumpre. Você vê, ela assina um contrato com uma construtora. Foi um negócio aqui simples, corriqueiro, que é comprar um imóvel na planta. Ela sabe, às vezes a construtora descumpre o contrato, mas às vezes sai uma vírgula do lado, o cara já vai lá para processar, para arrebentar, ou a parte daqui não cumpre, não paga e quer morar até ser despejado. Eu acho que é muito complicado isso aqui. A gente tem assim, dois extremos, né? Tem a informalidade total e absoluta. Engraçado, a gente teve um caso agora que a Natália trouxe para o escritório de uma pessoa que implementou um empreendimento muito grande, muito conhecido, não vou falar o nome, muito conhecido, e ela alugava o terreno onde esse empreendimento foi implementado, e lá pelas tantas, ela contando pra gente que acertou com o dono do terreno e queria comprar o terreno. Tudo certo, vamos comprar o terreno. Não fizeram nenhum documento. Como é que pode, né? Nenhum documento. É inacreditável. Como é que pode? É um negócio de milhões. Milhões. Eu não entendo isso. E aí, segundo ele, pagava amigos. Pagava ali no fio do bigode? No fio do bigode, com dinheiro. Não tinha transferência bancária, não me pergunte por quê. Mas, enfim, pagava. No final das contas, o dono do terreno, ele entrou numa crise financeira, a pessoa que comprou, alugou, e o dono do terreno despejou ele. Eita! E aí ele falou, mas peraí, eu paguei, eu já paguei bastante. Não, eu nunca vendi o terreno para você. Cara, pô, então, sabe? Essa informalidade que é algo muito latino, né? Muito latino. Nós somos assim, temos essa tendência à informalidade. Então, quando um advogado recomenda ao cliente, faça aqui
celebre um instrumento contratual, né, que é diferente do contrato. É bom que as pessoas saibam disso. O instrumento contratual não é o contrato. Contrato é o acordo que é feito entre as partes. Instrumento contratual é meio de prova. A gente pode celebrar um contrato sem instrumento contratual. Pode ser de boca. Sim. Aliás, nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, você pega um Uber. Você celebrou um contrato de transporte. Naquele momento, aquele carro é meu. Naquele momento, ele tem a obrigação de te levar do ponto A ao ponto B, em segurança. Isso é um contrato de transporte. Olha. Só que não tem instrumento contratual. Como é que você vai provar? Você vai provar pelo aplicativo. O cartão de crédito que pagou aquela corrida. Qualquer outro contrato que você celebre, você, se não tiver um instrumento contratual escrito, você vai ter que usar outros meios de prova. Mas não podem confundir o contrato com o instrumento contratual. Olha, agora começou a namorar hoje, ele já estabeleceu um contrato, né? Já estabeleceu um contrato. Já estabeleceu o contrato sem saber. Sem saber. A escritura, Então, contrato de namoro, né? Um instrumento contratual que formaliza o contrato de namoro. Porque aí ali você pode prever todas as possibilidades. Gente, eu tô imaginando o pessoal saindo aí pra balada com o telefone na mão, com um certificado digital. Tipo assim. Acho que quando você baixa o aplicativo, quando você faz essas coisas, você tá tipo assim, você tá estabelecendo. né? Chega assim, pô, Você concorda, inclusive. É verdade. Aqui, quer namorar comigo? Quero. Bota digital aí. Não, eu tô brincando, mas Não. É quase isso. né? Porque por enquanto certificação digital você tem que baixar e daqui a pouco polegar aqui, escaneou na face e acabou. Rapaz, olha, as possibilidades são tantas. Ainda bem que eu sou casado, sabe? Que eu não tenho a paciência pra esse mundo mais não, doutor Ricardo. Mas agora a gente pode alterar o regime de casamento também. Eu posso dar uma complicada na sua vida. Então, time que tá ganhando, não. time que tá ganhando a gente não mexe. Mas então, olha que loucura. Então, assim, a sugestão que eu dou... Pode falar, filho. Isso afetaria, eu acho que isso é uma coisa legal de se falar. Por exemplo, vocês têm bens juntos. Sim. Vocês alteraram, vocês tinham... Então, na verdade, para alterar, você precisa fazer como se fosse uma partilha de bens até aqui, para daqui para frente você alterar. E como é a sensibilidade do cartório quando chega alguém com um negócio para saber se não está roubando ou não os outros? Mas imagina, eu posso estar me aproveitando de uma situação frágil dele e tá... Então, na verdade, é como se você fosse fazer uma partilha, né? É uma partilha. E a troca do regime de bens hoje a gente não faz ainda no meio extrajudicial. Infelizmente não, mas é uma coisa que vai chegar lá. Eu acho, vai chegar lá. Vai chegar muito rápido. Vai chegar. Também não é tão usual assim as pessoas alterarem o regime ainda. Tipo assim, o cara casou na comunhão parcial de bens, ele se apaixonou loucamente pela mulher, vamos mudar pra comunhão universal de bens. Eu não vi isso, não. Ela falou isso, eu acabei de lembrar. Essa semana eu vi um vídeo de TikTok falando que esses casais novos, que estão se juntando muito novinhos, famosos novos, eles têm casado a geração, né? A gente separação. A gente vai ficar, a gente vai ficar pra sempre. Aí acontece isso. Isso aí. Eles casam, a menina, alguém que não tem dinheiro, e a pessoa tá no TikTok muito famoso, e aí eles casam em separação total. E em algum momento ela fica famosa, porque sabe como é que é, né? Um fica famoso. Um outro. Eles mudam, eles começam a comprar coisas juntos. E aí entra. Inclusive tem um casal famoso aí, né? Que casou na comunhão. Que não me vem ao caso, que eu não vou nem falar nada, mas. Enfim, depois a gente fala o que eu recomendo assim, para os nossos ouvintes, espectadores? Formalizem as coisas. Pois é muito mais fácil, né? Formalizem. Olha, vai contratar uma empregada doméstica, assina a carteira. É isso aí. Vai fazer um negócio. Celebra um instrumento contratual, sabe? Formalize as coisas para tudo. E escrevam no instrumento contratual a verdade. O que foi acordado? Sim. Foi acordado isso? Então vamos botar aqui. Não, mas isso não precisa escrever. Não, coloca. Precisa escrever. Precisa escrever. Ao formalizar, você está, primeiro, agindo legalmente.
Sim. Né? Segundo, você está criando um instrumento de prova que amanhã vai defender os seus interesses. Você sabe que muitas coisas, assim, vou falar de inventário, eu já falei isso, acho que foi até no primeiro podcast que a gente gravou. Eu compro um imóvel, sei lá, vamos matar o bonequinho digital ali. Comprei um imóvel do bonequinho digital. Não, porque são não. Comprei o imóvel do copinho aqui. Comprei o imóvel do copo, o copo é casado com o celular. Vamos falar do copo de novo. Aqui, ó. Comprei o imóvel do copo e o copo é casado com o celular. Aí eu falei assim, sou muito amigo do copo. Pô, não, eu te pago. Não vamos fazer contrato, não. Eu te pago. Olha esse caso aí. Vamos dizer que deu tudo certo. Realmente o cara me vendeu e tal. Mas se o copo morrer? O celular não tá sabendo de nada. Tá. Pois é. Aí o celular falou assim, não, você não pagou pra mim, não. Não paguei pro copo, não. Mas eu não tô sabendo. O copo não me falou nada. Quer dizer... Aí, ó, tô devendo o celular. Isso, você tá batendo de novo. Por mais que você, querido, você confia... Eu sei que as pessoas têm um relacionamento ainda ali... Somente no interior você vê muito isso. O cara paga, o outro... Mas a pessoa que tá lá atrás, a esposa, ou o filho... Aquele imóvel que você pagou e se o copo faleceu, você vai ter que entrar no inventário que não precisava. Ou pior do que entrar no inventário é não, isso o sobrevivente reconhecer que isso teve se a o venda. celular reconhecer que foi vendido. Imagina se não foi. Então, assim, as pessoas não querem perder tempo. Já que nós tocamos no assunto de falecimento, inventário, que tal falar Gente, pelo amor de Deus. Gente, de novo, coisa horrível. Desligar o celular. Que tal falar um pouquinho sobre planejamento sucessório? Opa! Que é um tema super polêmico, controvertido. Pois é. E que muita gente não gosta de tocar nesse tema por tabus. Sim. Tá pensando que quer que eu morra? Não. Não, é a primeira coisa, né? Gente, planejamento sucessório é uma coisa prática, moderna, necessária e que vai facilitar a vida de todo mundo. Então, vou aqui falar rapidamente em algumas providências que podem ser feitas. Primeiro, não fazer nada. Não fazer nada é uma opção. Sim. O que acontece no momento do falecimento? Vai ter que ser aberto um inventário judicial ou extrajudicial para fazer em cartório, dependendo da situação. Sim. Todos os custos vão ficar por conta dos herdeiros. Uhum. Exatamente. Se a pessoa que faleceu deixou bens e dinheiro, eles vão estar presos, né, no banco. Sim. E imóveis. E quem vai ter que custear são os herdeiros. Então não fazer nada é uma opção, mas é uma opção que não é a melhor de todas. Segunda alternativa, a mais utilizada até hoje, que é a doação com usufruto. Quer dizer, os pais doam os bens com usufruto vitalício. E com isso, quando eles falecem, a propriedade já é dos filhos e vai ter que pagar apenas o tributo sobre o usufruto, se ele não foi pago lá na origem. Isso. Tá? Problema, não resolve o problema do dinheiro, só dos imóveis. Dos imóveis. Tá? Sim. Verdade. Terceiro, muita gente faz isso também, que é um seguro de vida. Uhum. Os pais fazem um seguro de vida e quando eles falecem, os herdeiros recebem o dinheiro e com o dinheiro eles pagam todas as despesas já calcula do inventário. Mais ou menos a previsão. Já calcula. Tá? Só que isso só pode ser feito quando a pessoa for mais nova. Porque quando ela for mais velha, já fizer aí a seguradora fala, pode aí, parar, me dá um golpe. A quarta é a que eu recomendo em 100% dos casos, que é a holding familiar. Tá? A holding familiar, onde você coloca os imóveis, por exemplo, você tem 3 filhos, você abre 3 empresas, já faz a divisão dos imóveis e você passa a ser sócio, você e a sua mulher e um filho de uma empresa, você e a sua mulher o outro filho, você e a sua mulher o outro filho. E já faz a divisão ali. Na integralização do capital, não incide o ITBI.
Só que as empresas têm que operar como empresas. Então opera prestando serviço, vendendo alguma coisa, porque a renda, o faturamento da empresa não pode vir majoritariamente do aluguel dos imóveis. Tem que vir majoritariamente de outras atividades. Mas é uma solução absolutamente fantástica. E lá pelas tantas você reduz a sua participação até zero e ao final os imóveis estão todos na empresa dos seus filhos, você falece, você não tem nada. Também não resolve o problema do dinheiro. Como é que resolve o problema do dinheiro? Colocando a maior parte do dinheiro na previdência privada, num VGBL. Sim. E aí, quando falece, o VGBL já vai para os beneficiários sem passar por inventário. Já vai tendo o desconto ali no próprio... Não, já passa direto, paga o tributo ali, 10%, que é o rendimento, né? E já vai para o beneficiário sem nenhum problema. Então, as pessoas, e eu recomendo aos nossos ouvintes, telespectadores, que façam um planejamento sucessório. Qualquer que seja ele. Seja doação com usufruto, seja holding familiar. Mas você sabe que é já diz, desculpa, planejamento. Pois é. Né? As pessoas não querem se planejar não, também. Não, mas não quer. O que a gente mais ouve é meus filhos eles que se matem depois. O senhor já ouviu isso? Já ouvi. Eles que se matem depois. Eu não vou fazer nada. Então, assim, aí tem até um corte que a gente botou no TikTok, que todo inventário, a pessoa que dá mais problema é o cunhado. Sabe aquele cara sabe, o infeliz que ele não fez nada para ter aquele bem. Nem herdeiro ele é. Já aconteceu com a gente, assim. Gente, pelo amor de Deus. A maioria dos inventários Quem foi que botou o dedo lá? O cunhado. Que eram extrajudiciais e acabam indo para o judicial e tendo um litígio. Normalmente não é por conta dos herdeiros, é por conta dos cônjuges. Claro. Não, claro. Então, os pais, porque vocês são pais, sim, também sou, a gente trabalha para os filhos, para a família. A gente trabalha para a família. Sim, claro. Né? Então, é isso que é o legado que a gente vai deixar, né? Para a família, para a nossa família. E se você quer proteger esse legado, claro que você só pode proteger até certo ponto. Sim. Né? Depois de um certo ponto, é com eles. É com eles, verdade. Mas você pode proteger. Porque se não fizer o planejamento sucessório e deixar que isso vá para um litígio, grande parte desse patrimônio vai custear o litígio. É verdade. Vai custear o litígio. Então você terá trabalhado para fazer os seus filhos brigarem. Pois é. A gente volta lá na questão do litígio. Volta a questão. Que isso é uma coisa que a gente conversou essa semana. E eu quero fazer um elogio para vocês. Pode falar, claro. Tô falando aqui, não sei se pode falar aqui. Pode falar. Ela pode falar ali, Fábio? Eu tive uma conversa com meu pai essa semana, né? Que a geração dele era trabalhar muito para deixar dinheiro para os filhos. Ele tinha, eu vejo no padrão da geração dele. Só que os Puxa filhos, mais perto, Nath. Os filhos, eles também têm uma preocupação. E eu acho que isso faz parte do planejamento sucessório, que é o que eu te perguntei. Quem são as pessoas de confiança que você procura quando acontece alguma coisa? Então, um pai ou uma mãe falece. Quem você procura, né? Eu sei que você vai procurar um contador, você vai procurar um advogado que vai te ajudar e você vai procurar alguém de cartório. Sim. Então, quando eu perguntei pro meu pai, que eu falei, cara, mas isso me deixa angustiada, porque assim, eu não sei o que acontece, se amanhã acontece alguma coisa. E é um momento muito ruim, né? E eu perguntei pra ele, né, quem é o contador? Mas eu não perguntei quem era o tabelião, porque eu já tinha vocês em mente. Então, assim, isso já era uma coisa que hoje... Isso não me passou, mas eu perguntei quem era o contador. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que ela levantou. Muito obrigada. Mais uma vez, gente. Precisa fazer parte do planejamento sucessório. Os pais apontarem o seguinte, olha, advogado, você procura fulano ou fulana. Contador, você procura fulano. É isso aí. Cartório, você procura fulano. Né? Ela falou isso. E é verdade, faz parte do planejamento sucessório. Porque você vai tranquilo que o seu filho vai estar protegido por um planejamento sucessório que você fez bem feito, não vai deixar problema, você vai deixar bens. Pois é. E vai deixar suporte para eles. Mas a nossa cultura, ela não é assim. As pessoas têm medo da morte, claro, né?
Você vê nos Estados Unidos, a gente tem um amigo também, corretor de seguro, bem sucedido. A primeira coisa que pessoas que hoje já têm muito dinheiro, principalmente, é colocar um seguro de vida na criança. A criança já nasce com seguro de vida. Aqui, a gente, isso, eu vou fazer. Aqui o pessoal quer nem montar berço antes da criança nascer, achando que o neném vai morrer. É uma cultura miserável que a gente tem aqui Não, eu acho que é essa coisa do. Como é que faz? De superstição, a gente tem uma cultura muito pobre em relação a isso. Por isso não tem planejamento sucessório, não tem seguro de vida. E por isso que o juiz está cheio de processo lá para poder ser resolvido. Não tem. Doutor Ricardo, é uma coisa, parece banal, mas a gente ouve. Eles que se. Eu não vou fazer nada. Não, e outra coisa, com essa modinha que virou no Instagram, enfim, em rede social, de se falar em holding familiar como sendo a solução de todos os problemas, as pessoas não falam mais sobre planejamento sucessório, falam da holding familiar. E aí também isso vai causando um distanciamento no planejamento, que é muito maior do que simplesmente uma holding. Porque a holding, de repente, vai se aplicar muito bem no caso da família A, mas no caso da família B, já não é a melhor solução. De repente a doação é o caso mais interessante, não é isso? E aí, com isso tudo que se fala, né? Porque quando você fala hoje em planejamento sucessório na internet, só se associa a holding familiar. E não é. E é muito maior do que isso. E eu vou aqui expandir um pouquinho o nosso raciocínio falando sobre... porque quando a gente fala em holding familiar, você está falando em bens materiais. Sim. Quer dizer, normalmente imóveis e carro. Mais nada. Mas não é só isso. Você tem, por exemplo, gente que tem quadros. Você tem outros bens, joias, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho essencial, em alguns casos, na maioria dos casos, é o testamento. Sim. Faça um testamento. Sim. E no testamento, e essa é mais uma interface advogado-cartório, Sim, verdade. Faça o testamento, porque não é só você testar bens. Sim. Testar a sua vontade. O que você quer que aconteça? Deixar... Por isso confiança, porque olha, ele confiava em vocês. E ele fez o testamento com vocês. Então, assim, é um testamento que para vocês tem muito mais veracidade. Vocês conseguem comprovar. Porque existe uma relação de confiança. Sim. É isso aí. E no testamento, por exemplo, você pode testar quem vai ser o tutor, que se de repente, num caso de um divórcio em que é um pai ausente ou teve outros motivos e você já quer deixar a criança protegida, você já pode testar quem vai ser o seu tutor na sua falta. Então, daí a manifestação de última vontade, né? E ser tão forte e tão necessária. E as pessoas realmente têm muito tabu com isso. Então você pode testar e dizer quem vai ficar com o meu cachorro. A minha cadeira, quem vai ficar a minha cadeira que eu gostava. A cadeira, a joia, a minha aliança. Não tem previsão legal, mas... Você falou isso outro dia, Cristiano, sobre o perfil do Instagram ou um perfil de rede social. Eu falei, quem é que vai herdar essas contas gigantescas do Instagram? Essas contas de 20 milhões de pessoas. Que não existe previsão. Não tem. Quem é que vai fazer? Vai entrar no inventário? Vai entrar no planejamento sucessório? Mas pode ser previsto desde já num testamento. Pode, num testamento. Pode. Quem vai tocar essa conta? Porque a figura principal já não está mais entre nós. Mas... de repente aquele conteúdo é tão bom que ele vai continuar lá. Exatamente conteúdo isso. Sobre finanças, muito bem lembrado. Conteúdo sobre artes, um conteúdo sobre música, tem tantos conteúdos bons. O economista que tinha um perfil e a filha dele fala sobre economia, muito boa inclusive. A VTube, né, que é aquela influencer famosa, ela montou uma rede social para a filha dela, ela tem quase 30 milhões, ela montou uma rede social para a filha dela antes dela nascer, quando ela estava grávida. Hoje em dia, a filha tem mais de 1 milhão de seguidores. A filha dela tem 1 ano. E tem não sei quantos mil patrocínios por mês. A questão
ela montou uma empresa para a filha dela assim que a filha dela nasceu. E tudo isso, inclusive o valor da marca e da presença, está previsto em contrato, que é a questão do menor. Isso é bem legal. Então, já tem empresa e o patrimônio. E ela disse isso, pode até botar no corte aí, ela disse isso. Eu estou protegendo o patrimônio da minha filha. E eu não estou ganhando dinheiro em cima dela. O que é meu, o que é dela é dela. E isso tem que ser visto para ontem. Exatamente. Para ontem. Eu não sei se a gente tem tempo mais aqui para falar. Temos falar ainda, só rapidamente um assunto que assim me parece muito importante. Claro. São 2 assuntos, né? O primeiro é o direito animal. Esse dia, esse é o importantíssimo. Então, e o outro é o direito dos portadores de autismo e TDAH, que são 2 especialidades lá do escritório. Então, o direito animal, eu queria levantar aqui, falar para as pessoas de um conceito relativamente novo, não tão novo assim, mas que agora essa comissão que está revendo o Código Civil, que apresentou para o Congresso, né, tratou especificamente disso, que é a família multiespécie. Que o pet deixa de ser coisa e passa a ser... Ele ainda não é um sujeito de direitos, sim, mas ele é alguma coisa entre um sujeito de direitos e uma coisa. Ele deixou de ser coisa. Ele está entre a safra, ele está ali no meio. Né? O próximo passo... Deixou de ser coisa. Deixou de ser coisa. Passou a ser algo diferente de coisa, mas que não chega a ser sujeito de direitos. Mas ele é membro da família. Entendi. Esse é o ponto chave. Ele é membro da família. A família agora deixou de ser pai, mãe, filhos, ou homem, mulher com mulher e filhos, mas sim o pet. O pet é parte da família. Então, isso tem implicações enormes, como, por exemplo, ele ser um legatário num testamento. Olha aí. Ele pode ser legatário num testamento. E também ter direitos de proteção. Ele tem várias proteções. Não mais como animal, mas como algo quase um ser humano. Quase. Então, para as pessoas prestarem atenção no direito animal, antes de comprar um animal ou antes de adotar um animal, eu aqui faço um apelo às pessoas para que não comprem animais, adotem animais. Tem tantos animais precisando de adoção. Não comprem animais. Adotem. Tá? Vocês vão ficar felizes da vida ao adotarem animais. Natália tem 4 cachorros e 5 gatos. Meu Deus! Meu Deus! Tem 3 gatinhos pequenininhos. 3 gatinhos que você resgatou para adoção. Para direcionar para adoção. Resgatou da lama. Na minha época de criança, não tinha essa coisa de comprar um cachorro, por exemplo. Eu tive fila, um amigo meu me deu. Tinha essa coisa. Apareceu o cachorrinho lá na rua. Daqui a pouco encontrou o cachorrinho no Brasil. Tinha muito essa coisa da adoção, né? E aí virou um mercado. Não sei como é que fala, eu não quero falar besteira aqui. Não, assim. Não sou o conhecedor da área, mas hoje em dia as pessoas acabam optando por comprar mais o cachorro e não essa coisa da adoção que era muito comum lá nos anos 80, quando eu era criança. Meus cachorrinhos todos eu ganhei de alguém, de algum amigo do meu pai. Meus cachorros sempre foram. Vamos adotar. Você podia puxar um assunto que seria legal para ele fazer um corte, que é o seguinte, falar que você teve uma cliente que ela queria deixar todos os bens pro cachorro. Que ia ter que ser designado um tutor, como é que foi isso? Esse é um assunto... animal junto com direitos da família. Pois é. Teve esse caso de uma pessoa querer deixar e ela queria saber como fazer. Né? Então ela foi orientada a fazer um testamento, mas designando, obviamente, um tutor, né, para aquele cachorro. E já teve até casos famosos sobre isso. Né? Ela acabou não fazendo isso comigo e acabou seguindo um outro caminho, mas é um caso que tende a se tornar cada vez mais frequente. Tem um desenho, uma produção de um desenho que é isso, que é sobre um cachorro que herda e alguém é determinado a ser seu tutor e a pessoa nem gostava do cachorro. Então, é que eu tenho criança pequena, quer dizer, não são mais pequenos, mas na época eu via. Mas assim, para as pessoas pensarem em adotar, pensarem em ajudar a Suípa
garra, Nossa, é muito que cachorro, são tem na Suíba, muito cachorro. gato. Eu contribuo mensalmente. Quem puder contribuir, contribua também, que eles precisam. E o segundo assunto, Esse é bem importante também. a questão dos autismo, portadores de espectro autista e de TDAH. Assim, isso está crescendo. Pois é. Cada vez mais tem mais crianças, adultos também. Mas por que? O senhor, claro que o senhor é advogado, não é médico, né? Mas por que esse aumento assim exponencial nisso tudo, doutor Ricardo? Assim, tem explicações de todos os tipos para isso. Química. Tem explicações esotéricas. Tem explicações. Tem tudo. Explicações espirituais. Enfim, tem de tudo. Eu não sei te dizer por quê. Talvez o que aconteça é que os mecanismos de diagnóstico, os instrumentos para diagnóstico, tenham se aperfeiçoado e as pessoas, assim, hoje têm mais condições de detectar. Descobrir ou não se são portadores daquela síndrome. Eu acho que é essa a teoria, mais plausível, inclusive. Mas o fato concreto é que essas pessoas, elas não são doentes, assim, do ponto de vista de patologia, elas simplesmente são pessoas que têm características diferentes das de uma pessoa que não tem a síndrome. A palavra é neurodivergente, quer dizer, elas precisam ter uma abordagem, um tratamento diferente, seja como criança, seja como adulto. E elas são pessoas, muitas de muito sucesso, muito sucesso profissional, inclusive, né, pessoal e profissional. E nós temos o caso do Messi, que é o mais conhecido, né? Então, quer dizer, quando a pessoa, meu filho tem TDAH, o meu filho tem um espectro autista, que não é nada demais. É simplesmente uma maneira de você abordar e tratar e cuidar daquela criança. Então, acho que as pessoas precisam também saber que essas pessoas têm direitos. Elas têm direitos a certos tratamentos especiais. As crianças na escola, por exemplo, elas têm direito a uma pessoa de suporte para ler as provas. Isso enquanto está nos estágios mais inferiores, né? Assim, ensino fundamental e tal. Para ler as provas, porque elas fazem as provas e fazem bem. Fazem bem. E aí eu te pergunto, doutor Ricardo, existe algum impedimento para nós, como cartório? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Lavrar uma escritura em que uma pessoa é diagnosticada autista, ou existe algum... a gente tem que ter algum outro cuidado, porque não há nenhuma previsão legal. Uma segurança jurídica. Esse é um ponto importante. No caso do espectro autista, existem vários níveis, né? Várias gradações. Então, é recomendável ter um parecer médico. É recomendável. Mas como eu identifico necessariamente a pessoa que chega ao cartório, senta, se apresenta, ouve a leitura do ato, assina? Eu não tenho, como cartório, eu não tenho como identificar isso. Você não tem mecanismos para isso. Claro que, com o tempo, as pessoas vão se habituar mais a isso, vão aprender mais sobre isso e vão poder identificar alguns sintomas, alguns sinais de que essa pessoa pode ser portador, pode ser neurodivergente. E é um pouco de psicologia aí. Então, se você identificar alguns sinais, eu acho que você tem a obrigação de falar, peraí, vamos pegar aqui um parecer médico, alguma coisa assim, para verificar se esse ato é um ato correto ou não. Mas fora isso, não vejo como, nesse momento, ter esses mecanismos para poder avaliar. Até para você também, de repente, não constranger a pessoa que está do outro lado. Isso é um problema seríssimo. Claro. Pode dar até um processo contra o cartório. Né? Como é isso? Que é isso? Eu sou neurodivergente, eu não sou incapaz. Isso. E é verdade. E aí? Sim, exatamente. É verdade. Então, esse é um problema sério. Mas a questão do neurodivergente, ela é importante. Hoje,
cada vez mais as pessoas vão cadastrando CID e vão ter ali o reconhecimento se são de que tipo de neurodivergência ela é, porque existe um espectro muito grande. Mas a questão é que quando ele chega para você e fala, eu sou neurodivergente e eu provo que eu sou, estou cadastrada aqui, o meu CID 16 aqui está aqui, você ter a ciência de que ela é neurodivergente já garante que ela te diz, ou seja, ela não é uma pessoa que está sendo enganada. Ela disse que ela é neurodivergente para você. Você segue a partir dali. E quando você não sabe e suspeita, você ter atenção para isso, para poder saber se é uma coisa. Agora, sugerir... a gente só não pode cair no erro de especular. Não pode. Eu não posso ficar ali. Eu também não sei como agir. É muito complicado. E mesmo ela tendo o documento dizendo, eu não posso circunstanciar isso num ato. Não existe previsão legal para isso. Não tem nenhuma. Não, acho que não. Eu posso voltar a falar, cair naquela de constranger a pessoa ao ponto de eu tomar um processo. Sim. É isso. É muito mais no sentido, muito mais no sentido de essas pessoas, elas têm direitos. E a questão a sociedade não está preparada para lidar com elas. E por isso a justiça evoluiu tanto, que é para garantir que enquanto a sociedade não está preparada, que a justiça garanta os direitos dessas pessoas. E de que elas vão ter remédio, que elas vão ter educação. Então, o escritório ele atua muito nesse sentido de, tipo, você tem um filho que tem alguma coisa no aspecto autista, corre atrás, porque se ele não está se desenvolvendo, você tem direitos a isso. Então, corre atrás dos seus direitos. Então, aí eu vou voltar com uma pergunta notarial, digamos assim. Porque, por exemplo, quando um menor ou um incapaz precisa outorgar uma procuração para agir numa ação judicial, né? Contratar um advogado. Essa procuração tem que ser pública, né? Sim. E com assistência do pai, da mãe, enfim, do tutor. E nesse caso, essa procuração, porque se o neurodivergente ele é maior de idade e ele precisa entrar com uma ação até mesmo para proteger algum direito dele, ele vai constituir o advogado. Essa procuração é a procuração comum, particular. Particular. Não é? Não tem nenhuma exigência. Não, porque não é uma incapacidade. É uma neurodivergência. É uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de pensar. Fala, eu tô ciente, você me explicou, eu tô ciente. Olha, eu já vou deixar o convite aqui para a próxima vez a Nath sentar, né, ao lado do Dr. Ricardo. Não, tô falando sério. Até para a gente poder fazer uma segunda fase, porque o nosso tempo ele vai correndo, e eu falei que passava rápido demais, né? Passava, É impressionante. A gente poder abordar aqui redes sociais, que eu acho que é uma coisa assim, se isso vai parar no inventário, se isso não vai parar no inventário, ou se vai ser através do testamento. Animais. Esse é um tema que hoje em dia é impressionante, né? E esse tema sobre neurodivergência, porque eu até vi aquela psicóloga, eu esqueci o nome dela, ela tem um podcast também, ela é famosa, Ana Beatriz. Ela tava uma listagem lá, olha, 20 características. Se você tiver 8, você pode ser alguma coisa, né? Eu tinha 10, eu falei, meu Deus, eu tinha um déficit de atenção assim. Até a doutora Virgínia teve aqui. Eu não sei estudar sozinho, doutor Ricardo. Eu não sei pegar meu celular aqui e vou ler agora um texto para fazer uma prova amanhã. Mas tudo que o senhor falou aí agora, eu não vou esquecer. Eu citei várias coisas aqui de outras pessoas, eu não vou esquecer mais isso. Então, assim, o meu foco de aprendizado é esse aqui. Eu olhar e pegar isso tudo e eu aprendi. Agora manda... Eu leio alguma coisa, a minha mente vai para outro lugar que não... Para eu ler um livro, eu tenho uma meta, eu leio 3 páginas. Até ali eu estou concentrado, 4. Na quinta, minha mente já está acelerada em outro lugar. Forte candidato a TDAH. Não é? Forte não, candidato. Eu tô falando. Quando eu li a lista de 20, eu falei, meu Deus, eu tô com 10 aqui na lista já.
Mas, inclusive, minha faculdade foi assim. Eu só sentava na primeira fileira. E como tinha muita prática, né? Ninguém nunca me ensinou a tocar nada. Né? É uma coisa minha. Essa coisa de chegar e editar e mexer é meu, assim. Então, eu tenho essa coisa de estar focado em prestando atenção. Por isso que eu falo pelos cotovelos e eu não vou esquecer nunca mais. Você me disse aqui legal sobre isso. Mas me coloca sozinho para estudar. Não vai. Esquece. Não consigo. E até eu descobri isso, porque na minha época o máximo que acontecia era você chamar de burral. Esse garoto é burro, não só tinha nota vermelha. Não, é sério. Mas não é. O meu, eu não sabia. Eu descobri sozinho que eu só conseguia aprender dessa maneira. Então, às vezes, entendeu? Você pensa de uma forma diferente, mas isso não significa que você tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, sim. Você só é neurodivergente na forma de aprendizado. E a doutora Virginia falou, tem os auditivos, tem os sinestésicos e visuais. Ela viu os visuais e aqueles que conseguem fazer de tudo um pouco, que é o melhor dos mundos, né? É isso mesmo. Mas a questão é que você aprende, você falou, você falando, eu aprendo. Não vou esquecer mais. Não, talvez a pessoa com transtorno, ela vai esquecer, entendeu? Porque ela não consegue manter a atenção. Você consegue manter a atenção visualmente. Visual. Mas você mantém eu acho até que por causa da música, essa coisa da audição enfim, sempre tive muita facilidade, mas já não tenho, meus livros eu demoro um pouco para ler. Eu não faço assim, vou ler um livro em um mês. Não vou, porque assim, eu leio a primeira, leio o verso, leio a terceira. Dali para lá eu já começo. Rapaz, mas essa questão que você falou, uma coisa que é muito legal é que vocês falam do aumento do número de casos. Você presenciou isso na semana passada. Quando você descobre alguém que é neurodivergente da sua família e você começa a perceber isso, você começa a rever coisas suas. Então você, mais velho, começa a falar, mas peraí, eu fazia isso, mas peraí, eu era assim. E aí existem muitos diagnósticos tardios disso. Então as pessoas elas estão descobrindo a gente não tinha, mais velhas. Né? Então isso tem aumentado o número dos casos e a procura por esse direito. Mas é por isso, porque eu acho que hoje você tem muito mais informação de diagnóstico. Então é muito mais fácil você mesmo, mais velho, diagnosticar. Bom, eu quero já deixar o convite para vocês, porque a gente podia fazer um podcast de 5 horas aqui. Doutor Ricardo, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, né? O Rock in Rio tentou nos atrapalhar aí, como eu disse, mas deu tudo certo. E como a gente está caminhando para o final, eu faço uma pergunta, Ana faz outra. O que faz o senhor acordar todo dia assim, com vontade ainda de advogar e de... sabe, porque hoje o mundo é tão acelerado que a depressão virou uma coisa tão banal, né? As pessoas estão banalizando a depressão, e depressão é um negócio muito sério. O que lhe move? Assim, eu continuo aqui, eu vou continuar fazendo porque isso me move. Essa é fácil de responder. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar conhecimento acumulado, as experiências que eu acumulei para as pessoas que convivem comigo. Então, quando eu vou para o escritório todo dia de manhã, eu vou com esse pensamento e fico feliz da vida quando tem uma oportunidade como essa aqui. Poxa, que bom. De compartilhar conhecimentos. Nós vamos ter amanhã um café da manhã lá no escritório. A gente tem uma vez por mês um café da manhã. E nós vamos discutir alguns assuntos. Não vamos falar de trabalho, não. Sim. É conhecimento. Nós vamos tratar de assuntos diversos. Isso é muito legal. Né? E eu passo para as pessoas o que eu sei, o que eu aprendi, principalmente os meus erros, para que as pessoas cometam erros novos, não cometam os erros antigos. Que é o jeito mais fácil de aprender. Exatamente. Então, é isso que me move. Eu costumo falar muito para os meus filhos. Tem 2 maneiras de vocês aprenderem. Errando ou aprendendo com o erro dos outros. É mais barato você aprender com o erro dos outros do que você errar. Só pensa nisso. Mas, assim, eu agradeço imensamente. Não tenho palavras. Todos os elogios, eu vou chorar aqui. Todos os elogios, a gratidão pela confiança no nosso trabalho. Isso aí tem nem preço. Nessa troca que a gente sempre teve, todo carinho, todo respeito. E a minha pergunta, que eu sempre fico emocionada mesmo, então assim, a minha pergunta é sempre para descontrair.
Um caso engraçado, diferente, triste, trágico, curioso, que você possa compartilhar aqui. Ah, esse também é fácil. Eu tenho um caso aqui, assim, paradigmático, né? Era um casal que veio a mim, queria se divorciar. Eu tentei, não tem jeito. Se divorciaram. Passados uns 3, 4 anos, assim, eles voltaram. Sei lá, nós nos casamos de novo e a gente queria se divorciar de novo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu falei, não, mas peraí, tentou, não. Se Agora de novo, né? Aí passaram-se uns 10 anos, eles vieram me procurar. Dessa vez não era para se divorciar, era para uma consultoria, para um outro negócio, mas eles casaram de novo. Meu Deus! Então um casal... O senhor é o elo de ligação deles. Quer dizer, assim, era um casal que um foi feito pro outro, mas eles não queriam aceitar isso de jeito nenhum. E a cada discussão mais violenta e tal, resolviam se separar. Então esse é mais um motivo para deixar um recado final aí para a turma. Pensem bem. É isso aí. Pensem bem. Antes de se separar, pensem bem. Verdade. E eu que queria agradecer a vocês o convite. Foram momentos maravilhosos. A gente vai marcar o parte 2. A gente com prazer. Com a Nath aqui na bancada. A gente quer compartilhar um presente, né, que é enviado pela BPWL, já que sou tão assíduo de Teresópolis, né, vai conhecer o trabalho deles, é sensacional. Então, fica aqui também uma lembrança, uma forma de agradecimento. Ora, muito obrigado. Nath, eu sabia que você vinha e tem para você também. Nath, pode vir aqui. Vem cá para você também. Vai por ali, vai ali. Por trás das câmeras. Eu sou a próxima. Abaixa um pouco. Eu sou a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, isso é uma lembrança. São pessoas, assim, é claro que qualquer um que chegue aqui para ajudar a gente a continuar. Porque, doutor Ricardo, o senhor conhece a gente. Eu não precisava disso aqui. Não precisava mesmo. Sabe, isso aqui me dá lucro? Não. Isso aqui... Tudo bem, pode ser que dê. Nath vai empresariar a gente. Mas eu cansei de ouvir quieto. E o que eu tenho escutado de tabeliães, assim, mandando, pô, gente, obrigado. A gente estava precisando de alguém. Fala por nós, porque a gente... Não é o bicho papão, não é o bicho de 7 cabeças. Pô, todas as pessoas que sentaram aqui, pessoas de sucesso, com o passado, sabe, trabalharam para chegar aqui. Eu imagino quanto o senhor não trabalhou. O senhor falou, fez 3 faculdades. Trabalhou, gente, não, trabalha até hoje. Né? Pois é. Então, assim, quando a pessoa entra para um cartório ali, a primeira coisa que ela rompe a vida dela é um problema. Né? Quando a pessoa se forma em direito, ela sabe que ela vai lidar só com o problema. E para mim, assim, o que né, me motiva aqui é isso. Eu cansei, porque é muito fácil você ficar parado reclamando e criticando o outro, mas você ir lá fazer é difícil. Então, assim, eu resolvi levantar essa bandeira de que a gente tem que transmitir o conhecimento de uma forma clara. Então, era muito que eu ouvia. Você fala de uma forma tão clara. Então, não adianta eu ficar falando só ali dentro da minha sala para o que eu ouço, para as pessoas que estão comigo, né, durante um dia. E outra coisa que eu reclamava era: por que um funcionário do cartório ou de qualquer outra área está te tratando mal? Não tem por isso. Então, sim, vamos tratar todo mundo bem. É uma forma de respeito ao ser humano, respeito ao próximo. Então é essa bandeira assim que a minha foi a que eu resolvi levantar, que para mim é difícil estar aqui, sim. É complicado, eu fico nervosa. Quando acaba aqui, eu fico num estado emocional um pouco desgastado, mas eu tô aqui. E, assim, por isso eu agradeço tanto a disponibilidade de vir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Queria que você divulgasse suas redes sociais, Nath. Nath. Você que é assessor, por favor, faça as honras aqui, porque esse aqui é o retorno, né? Aí você fica
O perigo disso aqui é você ficar viciada e ficar olhando para ali. Olha, adorei isso aqui, hein? Achei lindo, eles fizeram de concreto, isso, você viu? A vela, muito isso. legal para construção. Fala mais pertinho do microfone. Segundo as redes sociais, a gente tem várias, né? Que é um grupo de empresas. Então tem a do Cronos Empresas, vai aparecer aqui embaixo. Isso, você me manda por escrito? Mando. Tem a do Innovative Workplace, também vou botar aqui embaixo. Tem a da RSA, que é a Ricardo Salomão Advogados, também vou botar aqui embaixo. Nossa. Tem a da Cronos Imobiliária, que eu também vou botar aqui embaixo, que é sobre negócios imobiliários, não é só uma imobiliária. Vocês já sabem. É isso. @Casal Notarial em todas as redes sociais, né? Spotify, YouTube, Instagram e o TikTok. Obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido. A gente vai voltar aqui para falar mais desses assuntos polêmicos, que não é polêmico, faz parte do dia. Hoje faz não parte. Não é polêmico, é falta de conhecimento. Pois é. Assim como é com cartório. Isso. Meu povo sofre porque não tem conhecimento, né? Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, até o Obrigado. próximo.